Olá, boa tarde. Em cada semana recordamos neste programa conteúdos essenciais do Concílio Vaticano II. Hoje a temática do laicado na Igreja merecerá a análise de Teresa Messias, com quem conversaremos, depois de lhe mostrar notícias que marcam a atualidade religiosa. Destaque para as últimas celebrações presididas pelo Papa. No domingo, Francisco ordenou novos padres no Vaticano. Francisco ordenou este domingo no Vaticano 10 novos padres para a Diocese de Roma, pedindo-lhes que sejam pastores e não funcionários da Igreja. Esercitate in letizia e carità sincera l'opera sacerdotale di Cristo, unicamente intenti a piacere a Dio e non a voi stessi. Siete pastori, non funzionari. Siete mediatori, non intermediari. Depois desta cerimónia, o Papa Francisco dirigiu-se aos jovens na oração de domingo. O Papa convidou os jovens a ouvirem a voz de Jesus e terem a coragem de optar pela vida sacerdotal e consagrada na Igreja Católica. Vorrei chiedervi: qualche volta avete sentito la voce del Signore che attraverso un desiderio, un'inquietudine, vi invitava a seguirlo più da vicino? L'avete sentito? Non sento? Ecco. No 50º Dia Mundial da Oração pelas Vocações, Francisco defendeu que essas mesmas vocações nascem na oração e da oração, porque só assim podem perseverar e dar fruto. São muitos os jovens que desejam realizar experiências de voluntariado missionário. A Fundação Fé e Cooperação ajuda a concretizar esses sonhos através de ações de formação para quem se candidata. E se ficarmos sempre aqui, além de se calhar ser um bocadinho mais... Há 16 anos que a Fundação Fé e Cooperação realiza anualmente um itinerário de formação para os voluntários que desejam partir em missão. Uma proposta complementar solicitada pelos Institutos Missionários Adjentes, que vêem nos leigos um sinal dinâmico e comprometido da Igreja. Não basta só ter boa vontade, é preciso fazer o bem feito e para isso é preciso formação. E neste caso muito específico de voluntários que vão para outros países, para outras culturas, é preciso capacitar os voluntários tanto para o trabalho que vão fazer como para a realidade que vão encontrar. Uma realidade cultural diferente, alguns dos países com religiões diferentes, com culturas próprias e depois também para todo o nível de carência, para a situação económica dos países, que é muito diferente da nossa, carências económicas e sociais que os voluntários vão encontrar e é preciso preparar para isso, é preciso preparar para tudo o que vão encontrar, para que o trabalho que vão fazer possa ser de facto uma resposta às necessidades concretas da comunidade com quem vão trabalhar. Espiritualidade e missão, desenvolvimento e cooperação, relações humanas, diálogo interreligioso e enculturação são temas propostos pela Fundação Fé e Cooperação. Às entidades promotoras de voluntariado missionário cabe complementar a formação antes da partida dos voluntários. Pensei que fosse demais. Quando vim por 2 anos, achei que era demais. Mas agora vejo que não, sabe? Porque eu não tinha a noção do que era a missão. A missão, para começar, nem conhecia a parte dos leigos, que é diferente dos indivíduos consagrados, das freiras e dos padres. E não conhecia que os leigos, não sabia que os leigos também podiam ir para as missões. E, principalmente, não tinha a mínima noção do que me esperava. Exatamente. Isso então aí é que não tinha a mínima noção de nada. E estava mal preparado, inclusivamente até sob o ponto de vista religioso. De acordo com o último relatório da Fundação Fé e Cooperação, mais de 1000 pessoas participaram em 2012 em ações de voluntariado missionário, quer em Portugal como nos países em vias de desenvolvimento. Para o missionário espiritano Pedro Fernandes, que viveu durante 13 anos em Moçambique, o voluntariado laical é um sinal da dinâmica e riqueza da Igreja. Isso é um grande enriquecimento para quem parte, para os próprios, pessoalmente. É um grande enriquecimento para as suas comunidades de origem,
porque de alguma maneira de repente se abre uma janela e a partir daquele seu irmão ou daquela sua irmã começam a ter uma ligação particular com uma igreja concreta noutra latitude, e isso cria dinamismo, cria vitalidade, cria esperança, cria sentido do outro, etc. Portanto, é muito enriquecedor, penso eu, para as igrejas que enviam, e é com certeza muito enriquecedor para as igrejas que recebem. Por um lado, veem rostos diferentes da missão, não apenas padres, não apenas irmãs, religiosos, religiosas, mas veem casais, jovens, ou gente mais velha, portanto, leigos, que encaram na sua própria vida esta dimensão missionária. E isso, em si mesmo, já é um grande testemunho. A competência técnica que muitas destas pessoas levam é um grande contributo para os serviços concretos que se fazem nos vários lugares. A rede que gera o voluntariado missionário junta mais de 60 entidades em projetos pastorais, de educação, saúde, animação juvenil e comunitária, através da partilha de experiências e formação conjunta. Estejam sempre preparados para responder. E é a pensar na juventude que acontece no primeiro fim de semana de maio a Peregrinação Nacional de Jovens. É no Fátima Jovem que acontece no Ano da Fé e antecipa o ambiente da Jornada Mundial da Juventude. Ide e fazer discípulos é o tema proposto. O Fátima Jovem é uma oportunidade que todos os jovens portugueses, todos os jovens do nosso país têm para viver, para experienciar aquilo que é o momento das jornadas, aquilo que é o ambiente e a festa e toda aquela alegria de ser cristão. É o momento de viverem no Fátima Jovem. É quase uma preparação, uma espécie de estágio para as jornadas e é por isso que eu também quero ir, porque acho que é uma oportunidade também de voltar a reviver esse momento. A Peregrinação Nacional dos Jovens a Fátima acontece nos dias 4 e 5 de maio. Introduzimos agora o tema do Concílio Vaticano II para apresentar o livro As 23 Mulheres do Concílio. Ele revela a história das mulheres que marcaram presença no Concílio como auditoras. "23 mulheres participaram no Concílio Vaticano II, uma inovação na história do Concílio que surpreendeu o que terá provocado uma transformação progressiva na forma de entender o papel da mulher na vida da Igreja." Eu penso que nós hoje em dia temos uma Igreja muito mais aberta. Podemos ver nas nossas comunidades, embora ainda haja muitas coisas sobre o Vaticano II que nós não conhecemos e que não conseguimos ainda pôr em prática na vida da Igreja, mas penso que temos uma Igreja muito mais aberta. Basta vermos as nossas comunidades e vemos o papel que as mulheres têm, e mesmo no apostolado dos leigos e todas as associações que temos na Igreja, na maioria delas, quem está à frente são as mulheres. Nos anos 60, o papel da mulher era associado à família e a sua presença no concílio, ambiente maioritariamente masculino, não foi fácil. Antes do concílio, as mulheres nem sequer podiam comungar no Vaticano, nem sequer podiam... não tinham nenhuma ação, não podiam estar lá sequer. E depois do concílio, houve essa abertura, elas puderam começar pelo menos a comungar no Vaticano, nas celebrações, porque antes disso não podiam. O Papa Paulo VI, em 1964, convidou as mulheres a estarem presentes no concílio como auditoras, sem terem direito à palavra ou ao voto. 10 eram religiosas e 13 leigas. Elas foram selecionadas especialmente segundo 2 critérios, que é a universalidade e a competência. Quase todas as que foram escolhidas ou faziam parte de algum movimento de mulheres, que nessa altura, em 64, estavam em vigor os movimentos feministas, como sabemos, que era importante na altura para a sociedade, para o papel das mulheres. E foram escolhidas segundo esses 2 critérios. Outras, como as religiosas, eram superioras de institutos religiosos de caridade, de obras de ensino, ligadas à caridade também.
A vida religiosa, a família e o apostolado dos leigos foram os assuntos que as 23 mulheres queriam refletir no concílio. Os assuntos foram contemplados nos 2 documentos, Lumen Gentium, na rejeição de qualquer discriminação sexual, e na Gaudium et Spes, na visão unitária do homem e da mulher como pessoa humana e a igualdade fundamental dos dois. O Vaticano II deu às mulheres o estatuto, entre aspas, porque não podemos dizer que é um estatuto, mas a qualificação de povo de Deus, não é? De pertencer ao povo de Deus. Porque sabemos também que antigamente as mulheres não eram contadas em nada, não é? Nem na sociedade, nem na Igreja, e mesmo se vamos ver o Antigo Testamento, só se contavam os homens, e no Novo Testamento, se vamos ver a multiplicação dos pães, fala dos homens que lá tinha, não fala das mulheres e das crianças, que são sempre os marginalizados. Lançado pelas edições paulinas, o livro As 23 Mulheres do Concílio informa sobre cada uma das mulheres que participou no concílio, revelando que os critérios da universalidade e competência determinaram a sua escolha. Notícias que pode continuar a acompanhar em agência.eclesia.pt, o portal de informação religiosa da Igreja Católica em Portugal. Agora apresentamos temáticas do Concílio Vaticano II. E está connosco Teresa Messias, professora de Teologia na Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais neste programa, onde temos apresentado, no diálogo que aqui vamos desenvolvendo em cada semana, esta temática dos leigos na Igreja, a partir do que diz o Concílio Vaticano II. Hoje, numa perspectiva específica, a sua dimensão apostólica, de que forma que ela faz parte da identidade do leigo e de que forma também ela se realiza no dia-a-dia de cada batizado. Vou já responder à sua pergunta. Antes de responder, vou só ler aqui a definição de apostolado que o Vaticano dá, porque às vezes falamos muito de uma palavra, apostolado, e não se percebe, penso eu, pelo menos eu muitas vezes também me foge, o que é que ela significa em termos do Vaticano II. E apostolado para o Vaticano II é a ação pela qual todos os homens se tornam participantes da redenção salvadora e é a ordenação do mundo para Cristo, dilatando o reino para a glória do Pai. Portanto, é uma ação salvífica. É uma ação libertadora, é salvífica, é transformante e contribui para a introdução no mundo do reino de Deus e da glória de Deus. Como é que os leigos participam nisto? Os leigos participam nisto pela sua relação interior a Jesus Cristo e à vida nova, à vida do Espírito Santo que vem de Jesus Cristo. Portanto, em causa está a proposta de um novo modelo de vida e de uma nova forma de viver? Está a proposta de, sendo como eles são chamados a viver a sua dimensão de fé nas realidades do mundo, usarem essa sua relação com as realidades do mundo, com as profissões, com a sociedade, com a política, com a arte, com o mundo dos média, de maneira a que todas as pessoas com quem convivem sejam tocadas de alguma forma por um amor que é libertador. Isto é que é a salvação, por um amor libertador, por um amor que transforma a pessoa por dentro e abre a uma vida nova. E estamos a falar de quê quando falamos desse amor libertador? Estamos a falar, primeiro que tudo, de uma experiência que é uma experiência interior, portanto é uma experiência mais da gama espiritual, mas depois também é muito importante no apostolado dos leigos explicitar essa fé e dar testemunho explícito. Uma coisa que o Conselho diz é que se é verdade que a fecundidade desta ação dos leigos no mundo está muito ligada à sua vitalidade na relação com Cristo, porém, ela não pode ser só interior. Ela tem que ser afirmada, ela tem que ser demonstrada. E, portanto, eles têm que dar testemunho, também com palavras, e também de voz, e também sem qualquer equívoco, da fé que professam. Isto é, que em Jesus Cristo encontram uma via realizadora, encontram uma resposta que lhes dá sentido para a vida, que lhes dá ânimo interior, que lhes muda a identidade que têm e que muda a própria forma como eles estão no mundo e como eles operam no mundo. E devem afirmá-lo, proclamá-lo isso sem qualquer circunstância. Devem afirmá-lo. O apostolado dos leigos consiste em apresentar no mundo a pessoa de Jesus Cristo e a salvação que vem de Deus. Primeiro que tudo, pelo seu próprio modo de agir, pelo seu testemunho de vida, pela maneira como exercem as suas responsabilidades no mundo, mas depois também não ofuscando nem calando a afirmação explícita que creem em Cristo, na palavra de Cristo, e a sua relação institucional, muito importante. Eu acho que faz parte do apostolado dos leigos não esconder
a sua participação e o seu envolvimento na instituição também, que é a Igreja, de não deixar isso como uma parte, digamos assim, escondida, ou uma parte que se tenham que envergonhar, mas com conta, pés e medida, como se diz em Portugal, portanto, com o sentido da proporção das coisas e com discernimento, mostrar que faz parte da experiência da salvação também o compromisso com a Igreja e o compromisso com a comunidade crente, também na sua versão institucional. Com todas as dificuldades que isso possa ter, com todas as, enfim, os âmbitos às vezes difíceis e pouco claros, porque às vezes as instituições passam e têm, não é? Mas que também essa dimensão institucional faz parte da sua própria fé e faz parte da sua relação com a salvação de Cristo. O anúncio explícito do Evangelho, da experiência em que se acredita e a partir da qual se vive, é condição indispensável para a realização dessa própria experiência? Ou seja, é possível dizer-se cristão sem o anunciar? Se é possível dizer-se sem o anunciar... Cristão, pois. Dizer-se é fácil. Aliás, hoje as sondagens mostram que há muitas pessoas que se dizem cristãos, mas que depois a vida não bate nada do ponto de vista existencial com essa afirmação nominativa. O difícil é ser-se cristão sem se participar. Sinceramente, eu acho que não. Porque o ser é da ordem das razões internas da identidade que configuram o agir. Eu não posso ser sem agir. Não é? Se eu sou, há um dinamismo energético em mim que condiciona os meus desejos, as minhas opções, a minha inteligência e, portanto, toda a minha pessoa se move em função desse ser para uma orientação de vida, para um agir. E então faz parte do agir e faz parte do ser em relação com o agir esta manifestação externa. Aliás, é próprio um leigo ser capaz de manifestar externamente, e este externamente é onde ele está, portanto, no local, do contexto, o âmbito social, laboral, etc., onde está, manifestar essa presença de Jesus Cristo clara. Agora, não tem que ser ostensivo. Eu estou-me a recordar de uma frase que São Paulo diz que me dá sempre uma imensa vontade de rir, que é a evangelizar a propósito e a despropósito. Eu diria bem, a despropósito, cuidado. É preciso fazer isso com pedagogia. Eu não preciso chocar ninguém para fazer o meu apostolado explícito da minha fé. Eu preciso, primeiro que tudo, dar testemunho de que essa fé é iluminadora e que me realiza, e depois, sim, com pedagogia, com cuidado e também com oportunidade, ir tornando essa fé manifesta e explícita, às vezes não me poupando, como o Paulo saberá também por experiência, certas questões que são incómodas e às vezes certas discussões que nascem na medida em que nós afirmamos a nossa pertença explícita à Cristo e à Igreja. Há sempre questões que nascem quando nós fazemos isso. Mas nós não nos podemos escapar disso, não podemos fugir a isso. Agora, não temos que comprar conflitos gratuitamente, não temos que chocar gratuitamente as pessoas. Também acho que aí é preciso um certo cuidado, mas não fugir às responsabilidades quando a hora se apresenta de dizer eu sou cristão, eu sou cristã, eu sou crente, eu vou à missa, eu creio na Igreja, na sua dimensão de relação com Cristo, creio que ela tem muito que ser convertida, creio que ela tem muito que ser evoluída, creio que ela tem muito que mudar, mas eu não fujo. Não volto as costas, fica aqui. E digo que fica aqui. E quando existe essa capacidade de diálogo, normalmente o resultado é muito positivo, não é? Porque existe também essa necessidade de diálogo no contexto e no mundo de hoje, por aquilo que me vou percebendo. E existe muito, sobretudo, a capacidade de haver gente que encontra uma igreja que os acolhe quando eles dizem não crentes, quando eles dizem contra a Igreja, que a Igreja saiba escutar. A Igreja somos todos nós. Isso chama-se diálogo. Exatamente. Ter tolerância e compreenda uma pessoa que diz que não crê na Igreja, que crê em Cristo, mas não crê na Igreja. Uma pessoa que tem problemas em relação ao mistério da Igreja. Nós temos de perceber estas pessoas e dialogar com estas pessoas. E perceber que a sua dissensão, que pode ser momentânea ou que pode ser uma fase da vida, tem lugar na nossa experiência de acolhimento. E que a Igreja também tem que ouvir estas vozes, porque também lhe ensinam outras coisas e que a ajudam a encontrar-se consigo própria. De que forma é que analisa o projeto de nova evangelização em curso na Igreja e ele é uma resposta a esta necessidade de qualquer pessoa desenvolver um apostolado? Sim. O apelo à nova evangelização, não sei se é... Sim, nova, renovada, ou que seja, vem muito na linha de algo que é essencial na vida da Igreja. A Igreja não existe sem evangelizar. Uma Igreja que não evangelizasse não era Igreja. Portanto, não há igrejas sem evangelização, não há fé sem evangelização, não há crentes, nem leigos, nem qualquer outro estado de vida sem evangelização. Isso é interno ao mistério da ressurreição. O mistério da ressurreição é algo que se vira para fora, é algo que, digamos assim, que explode no bom sentido, que é difusivo e, portanto, faz parte da vida do Espírito Santo ser difusivo, portanto, expandir-se para fora.
Mas a nova evangelização, e aqui eu agradeço a sua pergunta porque acho que é muito oportuna, não pode nunca ser confundida com um certo revivalismo. E às vezes penso que pode haver algum perigo nos novos projetos de evangelização, de haver uma certa tendência de isto está muito mal, a sociedade escambou, estamos sujeitos a grandes pressões, vamos voltar para trás. Atrás é que era bom e antigamente como se fazia a evangelização é que era bom. Não, o mundo não volta para trás, nem o Espírito Santo nos leva para trás, leva-nos sempre para a frente, para o presente e para a frente. Portanto, a nova evangelização vai ter que ser vista em diálogo com, se calhar, um novo modo de ver a Igreja, um novo modo de ver a condição crente no mundo e, portanto, são as próprias bases do ser cristão e das próprias bases da eclesiologia que têm que ser repensadas para ir a par com este novo desejo de evangelização. A Igreja tem que se repensar, tem que se reencontrar consigo própria e com Cristo neste novo contexto para encontrar, então, uma nova forma de propor a evangelização que seja adaptada às mutações sociológicas por que estamos a passar. Afinal, foi esse também o pedido do Concílio Vaticano II em realidade 50 anos. O adornamento, a atualização em cada tempo. É uma coisa permanente. Não pode ser uma atitude feita 2 anos num concílio, tem que ser uma atitude de discernimento permanente. No fundo é isso. Nova evangelização, o que é? É a capacidade de discernir de novo, em cada dia, em cada época da história, por onde é que Deus passa e por onde é que Ele deve passar hoje, como é que eu posso apresentar hoje. Professor Teresa Messias, muito obrigado por ter estado uma vez mais aqui neste programa, onde temos estado a apresentar os conteúdos do Concílio Vaticano II e a forma como apresenta a vocação do leigo na Igreja. Já amanhã estamos de volta com outros temas da atualidade religiosa. Votos de bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.